questão do Renier ali. O Renier não se apresentou à seleção, mas depende de um... Então, hoje então vamos agora? Olha só, a questão do Renier é a seguinte, ele tinha sido convocado para o Mundial Sub-17 para se juntar aos demais jogadores na Granja Comari, eles já estão em preparação. O Renier chegou a se apresentar na segunda-feira passada, mas tanto ele quanto o Thales Magno do Vasco, eles se apresentaram e depois eles voltaram aos seus clubes, isso já havia sido combinado entre CBF, Flamengo e Vasco, eles retornaram aos seus clubes, jogaram 2 rodadas do Campeonato Brasileiro e dentro desse trato, eles voltariam à Granja Comari ontem. Foi o que fez Thales Magno, foi o que não fez o Renier, porque o Flamengo acredita que com esse número de desfalques depende muito do jogador e não liberou a ida dele para se juntar ao grupo que vai disputar o Mundial Sub-17. Vamos lá para a Granja Comari, porque Klaus Barbosa está por lá, tem mais informações a respeito desse imbróglio aí que envolve Renier e CBF. Boa tarde, Klaus. Oi, Lisandra, boa tarde para você, boa tarde a todos do Tá Na Área. Pois é, como você explicou, existia entre a CBF, entre o Vasco, entre o Flamengo. Renier e Thales Magno deveriam se reapresentar ontem aqui na Granja Comari, mas só o Thales Magno se reapresentou. Inclusive, ele está treinando agora no campo, junto com a seleção brasileira, treinando pela primeira vez agora com o Thales Magno. Sem o Renier. O Flamengo não liberou o Renier depois da partida do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Ele não vai disputar o Mundial Sub-17, vai ser disputado aqui mesmo no Brasil, em Brasília, em Goiânia e Cariacica, no Espírito Santo. E hoje já teve até o substituto do Renier, já veio para a Granja Comari, já se apresentou e está treinando nesse momento Pedro Lucas, jogador do Grêmio. O Branco, que é coordenador das categorias de base da seleção brasileira, falou sobre o que aconteceu em relação à CBF e o Flamengo. Vamos ouvi-lo. Comunicamos hoje a FIFA oficialmente. E para comunicar a vocês também, já estão sabendo que o Pedro Lucas foi convocado, o Pedro Lucas do Grêmio no lugar do Renier. O motivo foi um não cumprimento de um acordo de cavalheiros que a gente tinha feito, a CBF com o clube, e que teria que voltar no dia 14, como a gente tomou a decisão de convocar o Pedro, que fará parte, já fazia parte do processo de preparação da nossa seleção brasileira, inclusive até fez parte do último torneio na Inglaterra, que a gente foi campeão. Vocês viram aí o Branco falando sobre essa situação, né? O Renier, então, realmente não vai disputar o Mundial Sub-17. Seleção treinando aqui nesse momento. No sábado vai ter um amistoso aqui mesmo na Granja Comari, Brasil e Estados Unidos. O último amistoso da seleção antes da estreia na Copa do Mundo Sub-17. O Brasil estreia no dia 26 de outubro em Brasília. O jogo de estreia contra o Canadá. Lisandro, volto com você no estúdio. Um grande abraço para todos. Um abraço grande para você também, Cláudio. Obrigada pelas informações. E a grande questão agora a respeito do Renier é: ontem, o Flamengo havia entrado com um pedido de liminar junto ao STJD, Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, para garantir a liberação jurídica do Renier para que ele jogasse nesse período de convocação, que iria até o Mundial Sub-17 vai até o dia 17 de novembro, se eu não me engano. E se aí o Brasil hoje chegar à final, né? Isso, se o Brasil chegasse à final. Mas aí hoje, com o Renier fora dessa lista, será que isso já garante o Flamengo a possibilidade de usá-lo amanhã? Então, esse que é o grande imbróglio, né? Se o Renier vai ter condições judicialmente de poder jogar, né? A gente não sabe ainda se essa liminar já foi expedida ou se o Flamengo está no aguardo. O Flamengo está com risco, ele está esperando esse aval jurídico do STJD com risco de... Porque há a possibilidade de utilizá-lo e ser punido e perder pontos no campeonato. Ou seja, é uma briga, né? CBF, Flamengo, acordo de cavaleiro, a gente não sabe, aparece tanta coisa para nós. Eu acho que o maior prejudicado disso tudo é o jogador. É o jogador, que acho que existe a vontade do Renier. Eu acho que ele defender a seleção brasileira no Mundial é um fato importante na carreira do jogador. Mas também o clube que paga os salários dele, o objetivo dele. Faltou o bom senso aí da própria CBF, no Flamengo, aí para resolver essa situação. E o Flamengo nessa situação, com jogadores da seleção, jogadores suspensos,
brigando pelo Campeonato Brasileiro, para manter a liderança. Libertadores, ele vai fazer tudo para manter o jogador. Você, como jogador, Grafite, no lugar do Renier, o que você preferiria fazer a partir de agora? Jogar o Mundial ou ajudar o Flamengo? Líder do campeonato, toda essa campanha que está fazendo. Olha, é difícil. Eu não sei o que passa na cabeça do Renier, mas eu, no meu caso, se eu fosse titular absoluto do Flamengo, eu ficaria. Que não é o caso dele, ele não é o titular absoluto. Não é o caso dele, mas tem a seleção brasileira, né? Todo jogador quer jogar, é o sonho dele. Mesmo sendo uma seleção de base. Mesmo sendo de base, mas é um Mundial, né? E acho que o Mundial é sempre importante na carreira do jogador. Mas eu creio, se eu fosse titular absoluto, eu preferia ficar e jogar o campeonato. O Flamengo nessa fase, sendo praticamente brigando aí para ser campeão nas próximas rodadas. Eu acho que eu preferia ficar no Flamengo. Agora, claro, a gente está falando de Campeonato Brasileiro, amanhã tem o Fortaleza, no fim de semana tem clássico contra o Fluminense, mas o torcedor do Flamengo já está pensando no jogo de volta da Libertadores contra o Grêmio, semifinal da Libertadores, que é semana que vem, daqui a 8 dias, dia 23. Então tem aí, ó, possibilidade de recuperação do Rafinha em 8 dias. Operou ontem, recebeu alta hoje. Possibilidade de poder contar com o Felipe Luiz, que vem de uma lesão no joelho. Do Arrascaeta é mais difícil, né? O tempo de recuperação dele é mais longo. Mas digamos que o Flamengo possa aí contar com o Felipe Luiz e Rafinha nas duas laterais. 2 jogadores vindo de lesão, parados, com período de inatividade. Eu acho Mesmo que assim, é melhor com eles? É a grande dúvida da cabeça do Jesus, né? O Jesus já tem experiência, né, em campeonatos europeus e às vezes é mais fácil você preservar esses jogadores para um eventual final do que perdê-los de vez num jogo como esse, né? Porque o tempo de recuperação é longo. O caso do Felipe Luiz, você voltar de uma lesão de inatividade de mais de 20 dias, que vai dar quase mais de 20 dias a lesão dele até o jogo da volta, e já jogar desse jeito. O caso do Arrascaeta é um caso mais complexo porque teve a operação, e do Rafinha depende muito da recuperação. A gente sabe, uma operação na face é uma região sensível, e hoje em dia no futebol o choque de cabeça é quase inevitável nos jogos. Ele vai estar com... Visto o número de concussões que a gente Isso. Até quarta-feira da semana que vem vai dar 8 dias, ponto. Ele vai tirar os pontos talvez sábado, no final de semana. Eu acho bem complexa a situação do Rafinha também, mas pelo Jesus, lógico que ele vai querer ter força máxima em campo. Até o próprio Arrascaeta, acho que se não tiver condições de jogo, vai figurar no banco, até porque para pôr uma dúvida na cabeça moral e uma dúvida na cabeça do Renato também. Já a gente volta a falar de futebol, de Campeonato Brasileiro. Já a gente volta a falar com... Pessoal, dá uma olhada aí nas últimas comissões que eu recebi enquanto eu tô aqui na praia, em Fernando de Noronha. Isso tudo trabalhando pela internet. Em poucas horas eu fiz mais de R$1.000. Muita gente me pergunta como que eu faço isso. Se você quer saber mais, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. E agora eu vou aproveitar aqui a praia.